Votos de uma manhã agradável nos braços do nosso bom Deus, pelo cuidado e pela proteção que teve conosco durante o dia. E agora podemos também dizer ao longo da semana. Hoje é sábado e no ar e consigo mais uma edição do seu programa Amanhecer com Deus. Esperamos que tenha tido uma noite tranquila e se a sua noite não foi tranquila, não te preocupes. Hoje o dia será bem melhor. O dia será bem melhor se você se dedicar e entregar esta manhã nas mãos do nosso bom Deus. Portanto, levante-se desta cama, ganhe boa disposição, faça uma oração e peça a Deus que lhe dê uma boa direção e lhe dê forças também para vencer. E hoje é sábado, momento para refletirmos aquilo que foi a semana e também estamos a caminhar a passos largos para o final do ano. Qual é o balanço que você faz deste ano? O que é que você espera do próximo ano? Deus quer sempre o melhor para nós. Portanto, levante-se e ganhe boa disposição. Permaneça ligado à nossa sintonia e fica por dentro de tudo que nós propomos para você hoje. Bom dia. Amanhecer com Deus. Comece o dia com Deus. Busque sua direção e seja grato por tudo que Ele é, por meio do louvor, oração e estudo da Palavra de Deus. Amanhecer com Deus. Com Deus ao amanhecer. Música numa caverna. Como é preciosa a doce influência do Espírito de Deus quando atua sobre aqueles que estão deprimidos e sem esperança, encorajando os desfalecidos, fortalecendo os fracos e comunicando coragem e auxílio aos provados servos do Senhor. Que Deus maravilhoso é o nosso Deus, que trata meigamente os que erram e manifesta a sua paciência e ternura na diversidade. E quando somos vencidos por alguma grande tristeza. Todos os fracassos por parte dos filhos de Deus são devidos à sua falta de fé. Quando as sombras rodeiam a alma, quando precisamos de luz e de guia, devemos olhar para cima. Há luz além das trevas. David não devia ter perdido a sua confiança em Deus por um momento sequer. Tinha motivos para confiar nele. Era ungido do Senhor e no meio do perigo, tinha sido protegido pelos anjos de Deus. Tinha sido armado de coragem para fazer coisas maravilhosas. E se apenas afastasse o seu espírito da situação angustiosa em que se encontrava e se lembrasse do poder e da majestade de Deus, teria estado em paz, mesmo no meio das sombras da morte. Entre as montanhas de Judá, David procurou refúgio da perseguição de Saul. Fugiu para a caverna de Adulão, lugar este que, com uma pequena força, poderia ser mantido contra um grande exército. Os seus irmãos e toda a sua gente souberam-no e foram juntar-se a ele. A família de David não podia considerar-se livre de perigo, sabendo que, em qualquer ocasião, as disparatadas suspeitas de Saul poderiam dirigir-se contra eles por causa da sua relação com David. Acabavam de saber o que Elias estava a tornar-se conhecido em Israel, que Deus tinha escolhido David para futuro governante do seu povo e acreditavam que com ele estariam mais livres de perigo, embora fosse um fugitivo numa caverna solitária, do que poderiam estar enquanto expostos à fúria doida de um rei invejoso. Na caverna de Adulão, a família estava unida em simpatia e afeto. O filho de Jessé tocava a harpa e cantava melodiosamente. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ele tinha aprovado a amargura da desconfiança por parte dos seus próprios irmãos e a harmonia que tomara o lugar da discórdia trouxe alegria ao coração do exilado. Foi ali que David compôs o Salmo 57. A minha alma está entre leões e eu estou entre aqueles que estão abrasados. Salmos capítulo 57, versículo 4. Bom dia. Pai amado, Pai bondoso, obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Pai, pelo momento que o Senhor nos proporcionou em falarmos um pouquinho de si, sobre suas obras. Pai, somos gratos porque reconhecemos que o Senhor é presente em nossas vidas. Somos gratos porque o Senhor nos alimenta, o Senhor está sempre conosco. Pai, esperamos sempre em si e ensina aquelas pessoas que não lhe conhecem a confiarem um pouquinho mais, porque sem o Senhor nada somos. Neste momento, Senhor, pedimos que tire-nos a ansiedade, tire-nos a vaidade,
Dá-nos a humildade para que tudo quanto fizermos, que seja para a honra e glória do seu santo nome. São as graças que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. que estás nos céus, santificado seja teu nome, teu reino venha, tua vontade na terra e no céu. O nosso pão de cada dia nos dá, Senhor, e perdoa as nossas dívidas, do mesmo modo como perdoamos aqueles que também nos devem. E livra-nos das tentações e dos males que existem no mundo, pois teu é o poder, é toda a honra e toda a glória pra sempre. Pra sempre.
Bom dia, amado ouvinte. Seja bem-vindo ao nosso maravilhoso programa Amanhecer com Deus. A mensagem de Deus para nós nesta manhã encontra-se no livro de Lucas, capítulo 11, dos versos 1 a 4. A palavra do Senhor declara o seguinte: certo dia Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. E Jesus lhes disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixeis cair em tentação. Eu acabei de ler o texto bíblico de Lucas, capítulo 11, dos versos 1 a 4, na Bíblia Nova Versão Internacional. Esta narrativa, ela tem tocado o meu coração todas as vezes que a leio. Jesus, como sua marca, permitam-me assim denominar, assim como outras marcas valiosas na vida do Senhor Jesus. Uma delas é a vida de oração do Senhor Jesus, a intimidade com o Pai, o tempo qualitativo e precioso na presença do Pai, que com certeza eu considero como uma das coisas que possivelmente um dos seus discípulos conseguiu mais uma vez enxergar e sentir. O verso 1 diz que Cristo estava em um certo lugar a orar. E quando Cristo terminou de orar, um dos seus discípulos foi ter com Jesus. Um dos seus discípulos foi falar com o Senhor Jesus. E quando foi falar com o Senhor Jesus, outras traduções apresentam ali no verso 1, dizendo que esse discípulo faz um pedido a Jesus. E há traduções que dizem que este discípulo solicitou ao Senhor Jesus. Mas por que este discípulo fez esse pedido ao Senhor Jesus? Por que depois do Senhor Jesus ter orado, este discípulo faz esse pedido ao Senhor Jesus? O pedido que este discípulo faz ao Senhor Jesus, como lemos na parte final do verso 1, é que, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Por que esse discípulo fez este pedido ao Senhor Jesus? Nós não vemos nesta narrativa alguma coisa que nos sirva como um sinal ou indicativo porquê deste pedido. Mas podemos aqui levantar certas possibilidades, certas hipóteses. É possível que este discípulo ficou impressionado da maneira como Jesus falava com Deus o Pai. É possível que esse discípulo ficou impressionado da maneira como Jesus se dirigia ao Deus o Pai, da maneira como Jesus orava a Deus o Pai, da maneira como ele se expressava ao falar com Deus o Pai. Possivelmente este discípulo ficou maravilhado com a intimidade de Jesus com Deus o Pai. Diferente, possivelmente, de alguns religiosos que esse discípulo conheceu nos seus dias, que em suas orações eram formais e não se percebia nem se observava o grau de intimidade ou a proximidade com quem você está a falar. Mas também é possível que este discípulo ou foi discípulo de João Batista ou foi próximo de um dos discípulos de João Batista ao dizer que
como João, e aqui o João mencionado é João Batista, ensinou aos discípulos dele. Mas permitam-me repetir mais uma vez que é possível que este discípulo se impressionou com o modo como Jesus falava com o Pai. Então ele fez este pedido ao Senhor Jesus. Amado ouvinte, nós também devemos fazer o mesmo pedido a Deus. E eu peço a você que faça nesta manhã. Peça ao Senhor Jesus e ensina-me a orar. Onde estás? O que estás a fazer? Peça ao Senhor Jesus. Ensina-me a orar. Todos nós devemos fazer este pedido a Jesus. E Jesus atendeu o pedido do discípulo. E a partir dos versos 2, Cristo então começou a ensinar os seus discípulos a orar. Este ensinamento sobre como orar que Jesus apresentou, ensinou aos seus discípulos, é a famosa oração que nós conhecemos, que é a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é a resposta de Jesus, aqui na narrativa de Lucas capítulo 11, ao pedido do discípulo, como lemos no verso 1 de Lucas capítulo 11. Então Cristo, no verso 2, diz não somente àquele discípulo que fez o pedido, mas diz a todos que quando vocês orarem, vocês digam: Pai, santificado seja o teu nome. E a oração do Pai Nosso claramente apresenta para nós o precioso ensinamento de Cristo para nós sobre como orar. Temos também a oração de Pai Nosso no texto, no livro de Mateus. Em Mateus capítulo 6, o verso 9 a 13. A oração diz que: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nesta oração, Jesus ensinou aos seus discípulos como orar. E nesta oração, Jesus ensina para nós como orar. Acima de tudo, Cristo, nesta oração, ensina a nós que devemos sempre orar segundo a vontade de Deus. A orar, devemos sempre nos submeter à vontade de Deus. Devemos, em oração, adorar a Deus. Devemos reconhecer que Ele é santo, que o seu nome deve ser reverenciado. A orarmos, devemos não só orar por nós, mas também orar pelo próximo. A orarmos, devemos confessar os nossos pecados, pedir perdão dos nossos pecados, e perdoar aqueles também que nos magoaram, e doar perdão àqueles que nos pedirem, que nós temos que perdoá-los. A orarmos, o Senhor Jesus nos ensina que devemos implorar que o Senhor não nos conduza à tentação. A orarmos, nós devemos louvar sempre o nome de Deus. A adoração, o louvor, deve ser parte da oração. Jesus assim ensinou aos seus discípulos como orar. Acima de tudo, que ao orarmos, devemos sempre nos submeter à vontade de Deus. Amado, vamos pedir a Cristo que nos ensine a orar. Vamos pedir que Ele nos ensine para que saibamos orar sempre nos submetendo à sua vontade, para que seja feita unicamente a vontade de Deus em nossa vida. Eu quero orar por você, para que o Senhor Jesus nos ensine a orar. Nos ensine a orar, nos submetendo sempre à nossa vontade e à vontade de Deus, para que unicamente se faça em nossa vida a vontade de Deus. Ore comigo. Senhor, obrigado porque nesta manhã o Senhor mais uma vez falou para nós. O pedido que o discípulo fizera ao Senhor, fizemos também nesta manhã. E sabemos que na sua palavra, e particularmente na oração do Pai Nosso, o Senhor nos ensina como orar. Que estudemos sempre esta oração. E que ao orarmos, te adoramos, Senhor. E que ao orarmos, reconheçamos que somos pecadores e
que possamos sempre confessar os nossos pecados e que ao orarmos, Senhor, reconheçamos que mais do que orarmos para nós mesmos, temos que também orar pelos outros. E que acima de tudo, Senhor, ao orarmos, que façamos pedidos e estejamos cientes de nos submetermos sempre à sua vontade e que se faça unicamente a sua vontade e que ao fazermos pedido façamos segundo a tua vontade. Obrigado por este dia e perdoe os nossos pecados. Nos ajude para que tenhamos uma vida de oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. É final de mais uma edição do seu programa Amanhecer com Deus. Nós voltaremos amanhã com mais uma edição deste seu programa. Assim, nosso estimado ouvinte, queremos desejar um sábado deleitoso e que possa estar envolvido nos braços de Cristo. Continue ligado à nossa sintonia e fique com o resto da nossa programação. Bom dia. Se tudo parecer triste e sombrio, se nuvens negras esconderem o sol e tornarem o teu dia mais frio, se não encontrares motivos para sorrir, e como a neve vires o sonho de ter, não desistas, o melhor está por vir. A nuvem passa, a forte chuva cessa. Some e do sol voltar a raiar. Os teus problemas passam, as lágrimas secam. Por que desanimar? Levanta-te e vem. se tudo parecer muito mais tranquilo, se as nuvens claras decorarem o céu e tornarem o teu dia mais lindo, se enfim encontrares motivos para sorrir e os teus sonhos parecerem progredir, não desista, o melhor está por vir. Passa, forte chuva cessa. Tempo some e o sol volta a raiar. Os teus problemas passam, as lágrimas secam. Por que desanimar? Levanta-te e vem brilhar. A nuvem passa, a forte chuva cessa. Tempo some e do sol volta a raiar. Os teus problemas passam, as lágrimas secam. Por que desanimar? Levanta-te e vem brilhar. A nuvem passa, a forte chuva cessa. Some e do sol volta a raiar. Os teus problemas passam, as lágrimas secam. Por que desanimar? Levanta-te e vem brilhar. a tua doença passa, O sol volta a as dívidas acabam, O sol volta a raiar. a dor da perda passa, O sol volta a raiar. se
vou voltar. Levanta-te e vem brilhar. Deus os guarde pelo seu poder, protegidos e velados, desfrutando seus cuidados. Deus os guarde pelo seu poder, pelo seu poder e no seu amor, até nos encontrarmos com Jesus. Pelo seu poder e no seu amor, oh, que Deus vos guarde em sua